Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E hoje, finalmente, começamos a nossa semana especial de comemoração dos 100 mil inscritos. Então, antes de começar essa semana, eu quero muito agradecer a cada um de vocês, porque agora já somos 108 mil. E vocês são incríveis, é muita gente. Eu ainda não tenho muita noção do que isso significa, do que esse tanto de gente realmente é, mas eu sou muito grata a cada um de vocês. E o carinho que vocês me dão é uma coisa surreal. Definitivamente eu nunca imaginei isso, e a minha forma de agradecer a vocês é fazendo uma semana especial de 7 vídeos, de segunda a domingo. E eu espero muito que vocês gostem dessa semana, e assim como todas as semanas especiais aqui do canal, ela tem um tema, e o tema dessa semana é sequestros/cativeiros. E o primeiro caso já é um tanto quanto doido. Então, chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Colleen Stan nasceu no ano novo de 1956 e ela era filha de Jack e Evelyn Stan, sendo a filha mais velha de 3. A família morava em Riverside, na Califórnia, e desde criança Colleen era uma menina muito criativa e que amava escrever poemas. Mas ela definitivamente não gostava nem um pouco da escola, e por conta disso ela abandonou o ensino médio aos 16 anos de idade. E nessa época Colleen estava namorando um menino, e não demorou muito até que eles se casassem e passassem a morar juntos. Porém, o casamento durou apenas um ano, então eles se divorciaram e ela voltou para a casa dos pais. E pouco tempo depois, ela conheceu um casal chamado Bob e Alice, e eles tinham uma filha de 2 anos de idade, e eles se conectaram tanto, que eles decidiram se mudar juntos para Oregon. Então todo mundo foi para lá e passaram a morar juntos. No dia 19 de maio de 1977, em uma quinta-feira, Colleen avisou para Bob e Alice que ela iria passar alguns dias na Califórnia, porque era o aniversário de sua amiga chamada Linda e ela queria fazer uma surpresa, considerando que elas não se viam há muito tempo. Então eles a deixaram em uma rodovia para que ela pudesse pegar carona com mais facilidade. E naquela época e naquela região, pegar carona era algo extremamente comum, principalmente por ser uma forma mais barata de se viajar, e ela própria já havia feito isso diversas vezes. E assim que o casal se despediu dela, ela disse que estaria de volta no sábado. Porém, quando o sábado chegou e Colleen ainda não tinha voltado para casa, Bob e Alice não ficaram imediatamente preocupados, porque os pais dela também moravam na Califórnia, na mesma região que sua amiga. Então eles apenas imaginaram que ela tinha decidido visitá-los também e apenas tinha esquecido de ligar para avisar. Lembrando que naquela época não tinha celular, então ter esse contato rápido assim não era algo tão comum. Mas quando os dias foram passando, Alice começou a ficar muito preocupada. Então ela decidiu ligar para Evelyn, a mãe de Colleen, para perguntar se ela sabia de alguma coisa, se ela tinha tido notícias dela. Só que ela disse que não, e que em momento nenhum Colleen tinha ao menos dito que iria visitá-la. Então as duas ficaram muito preocupadas e decidiram ligar para a polícia de Westwood para que eles entrassem em contato com Linda, a amiga, porque Linda não tinha um telefone, então elas tinham que fazer essa ligação para a polícia, para que a polícia depois entrasse em contato com ela. E quando eles entraram, ela também disse que Colleen não tinha chegado e que ela nem sabia, né, que ela ia visitar, considerando que era uma surpresa, então ela nem estava esperando. Então nessa hora, todo mundo entrou em completo pânico. No dia 19 de maio, quando Colleen foi deixada na rodovia pelo casal de amigos, ela chegou a pegar 2 caronas que lhe deixaram bem pertinho de Westwood. E então agora ela precisava só de mais uma. E ela chegou a recusar 2 caronas porque ela não teve uma vibe muito boa das pessoas, incluindo um carro que continham 5 homens que ficavam dizendo um monte de besteira pra ela. Então, obviamente, não.
principalmente depois do caso da Anita Kolbe, né, que eu contei pra vocês. E logo em seguida, um carro azul parou na rodovia de Red Bluff e ofereceu carona. E dessa vez, ela aceitou, porque o motorista era um homem mais jovem, com aparência meio nerd, que usava um óculos e o cabelo partido de lado, como se tivesse passado gel. E ao lado dele, no banco do passageiro, tinha uma mulher carregando um bebê. Então, ela imaginou que aquela realmente fosse a carona perfeita, porque seria impossível alguma coisa dar errado, e entrou no carro. No caminho, eles até ficaram conversando um pouco, mas coisa bem básica, perguntando para onde ela estava indo, qual era o nome deles, essas coisas. E Colleen chegou a dizer que ela estava indo visitar uma amiga de surpresa, então que ninguém sabia ou que ninguém estava esperando por ela. E em todas as vezes que eles ficavam em silêncio, ela percebia o homem encarando ela pelo retrovisor. Porém, ela não imaginou nada demais, porque ela imaginou que ele poderia apenas estar preocupado porque tinha uma pessoa desconhecida dentro do seu carro com a sua esposa e com seu filho, então era apenas preocupação. Alguns minutos depois, eles pararam em um posto de gasolina para abastecer o carro e Colleen aproveitou para ir no banheiro. E quando ela entrou no banheiro, praticamente de imediato, ela começou a sentir uma coisa muito estranha, de que alguma coisa estava muito errada, e ela chegou a ouvir claramente uma voz lhe dizendo para ela pular a janela e sair correndo sem olhar para trás. Mas infelizmente ela não fez isso e ela voltou pro carro. Então, sempre ouçam a intuição de vocês, porque 99% das vezes ela está certa. Quando ela voltou pro carro, ela viu que tinha uma caixa no banco traseiro, ao lado de onde ela estava sentada, que não estava ali antes, mas novamente Colleen não imaginou nada demais sobre isso. E quando eles voltaram a dirigir, o homem perguntou se ela se importava que eles passassem umas cavernas de gelo que tinha no meio do caminho, que aparentemente ele tinha ouvido de seu irmão, que tinha lhe dado essa indicação. E então Colleen disse que tudo bem, afinal ela estava como carona, então ela não se via na posição de falar que não, que queria que eles levassem ela diretamente para Westwood. E até então eles não tinham feito nada de errado, e ela começou a pensar que a sensação estranha que ela estava sentindo era apenas coisa da cabeça dela. Ao chegarem a uma estrada de terra que supostamente levaria para essas tais cavernas de gelo, a sensação estranha que Colleen estava sentindo anteriormente voltou com toda a força, e quando eles pararam nesse lugar, no meio do nada, a mulher que estava com o bebê saiu do carro e começou a andar para longe. E em seguida, o homem também saiu, mas antes mesmo que Colleen pudesse pensar qualquer coisa, porque foi tudo muito rápido, o homem apareceu no banco de trás, ameaçando ela com a faca, dizendo para ela ficar quieta, e então a algemou e a vendou. Só que não, isso não era tudo. Lembram da caixa esquisita que estava no banco traseiro junto com Colleen? Então, esse homem pegou essa caixa, que pesava cerca de 9 quilos, e colocou sobre a cabeça dela, e por dentro ela era toda acolchoada, exatamente para que impedisse que qualquer som entrasse ou saísse. Consequentemente, se Colleen gritasse por ajuda, ninguém ouviria. Eu vou até deixar uma outra foto para vocês da caixa, para vocês terem uma noção melhor, porque eu nunca na minha vida vi nada parecido com isso, a não ser na série Bom Dia Verônica, que tem uma situação bem parecida, na verdade, lembrando agora dos detalhes. Mas eu até pesquisei para ver se tinha alguma relação, se tinha sido inspirado ou não, mas aparentemente não, então realmente é só uma coincidência, mas lembra bastante. E eu não consigo nem imaginar a sensação de claustrofobia e pura agonia mesmo de ter uma caixa desse tipo na sua cabeça. Aparentemente Colleen não conseguia nem levantar a cabeça de tão pesado que era. Mas, antes de continuar o caso, vamos falar um pouco sobre esse homem e essa mulher que se chamavam Cameron Hooker, de 23 anos de idade, e Janice Hooker, de 19. Cameron nasceu no dia 5 de novembro de 1953, em Alturas, na Califórnia, e sua família se mudava com bastante frequência quando ele era criança, até finalmente se estabelecerem em Red Bluff em 1969, quando ele estava com 16 anos. Em 1972, ele terminou o ensino médio e começou a trabalhar em uma serraria local. E no ano seguinte, ele conheceu Janice, que na época estava com 15 anos de idade e havia sido abusada pela própria família por anos, além de nunca ter tido um relacionamento com ninguém.
E por conta dos abusos em sua vida, Janice se tornou muito submissa, aceitando tudo o que Cameron mandava. E logo no começo do relacionamento, ele a apresentou ao sadomasoquismo, chegando a quase afogá-la em uma de suas sessões. E o jogo favorito dele, super divertido, era pendurá-la pelos pulsos enquanto ela estava nua e chicoteá-la. Até que no dia 18 de janeiro de 1975 eles se casaram e depois disso Janice começou a ter uma vontade muito grande de ter um filho. Só que para isso ele não poderia mais fazer isso com ela, né? Obviamente. Então, por conta disso, Cameron teve a ideia de escravizar uma outra mulher, porque dessa forma ela teria que fazer tudo o que ele quisesse e dessa forma lhe satisfazer sem poder dizer não. E Janice no começo não gostou nem um pouco disso, mas não pela razão que a maioria das pessoas não gostariam, né? E sim pelo fato de que ela tinha ciúmes e que ela não queria que Cameron tivesse relações sexuais com essa escrava, e então ela concordou com essa exceção. A primeira vítima foi uma jovem de 19 anos chamada Marie Elizabeth Penhake, que estava pedindo carona em Chico, na Califórnia, no dia 31 de janeiro de 1976. O casal chegou a ir até o endereço que ela tinha dado, mas no momento em que Marie estava saindo do carro, Cameron a agarrou e a forçou a voltar para dentro. Ela foi levada para a casa deles, onde foi pendurada da mesma forma que Cameron gostava de pendurar Janice, e em seguida também foi torturada. A tortura durou um dia, até que Cameron lhe deu um tiro no estômago com uma espingarda e, como se não fosse o suficiente, a estrangulou. E mais tarde o casal a enterrou em uma cova rasa perto do Parque Nacional Vulcânico de Lassen, mas até hoje seu corpo não foi encontrado e na época a polícia suspeitou que o namorado de Marie fosse o culpado de seu desaparecimento, porque coincidentemente os dois tinham brigado pouco tempo antes de ela desaparecer. E um tempo depois, Cameron e Janice sequestraram Colleen Stan. Após seu sequestro, eles a levaram para sua casa na Oak Street, em Red Bluff, no condado de Tehama. E lá, Cameron fez o mesmo ritual que ele costumava fazer sempre, a pendurando pelos pulsos e a torturando até que ele estivesse satisfeito. E Colleen se lembra de conseguir ver um pouco pela venda que ela estava usando, e ela viu em uma revista a imagem de uma mulher que estava exatamente da mesma forma que ela estava. E só depois de 10 a 15 minutos naquela posição, ela pôde descansar os seus pés, porque ela ficava pendurada. E enquanto isso, enquanto ela descansava, Cameron e Janice estavam tendo relações sexuais ali mesmo, na frente dela, naquele estado e naquela situação. E quando eles terminaram, ele torturou Colleen mais uma vez e no final a acorrentou e colocou a caixa de volta em sua cabeça. No dia seguinte, ela foi liberada da caixa na cabeça, mas continuou acorrentada, vendada e amordaçada pelos primeiros 7 a 10 dias. E nos próximos 5 meses, ela foi mantida em uma caixa semelhante a um caixão que ficava no porão, onde ela continuou acorrentada. E só podia sair uma vez por dia para comer, beber alguma coisa e fazer suas necessidades fisiológicas, sempre na frente de Cameron, e em seguida era torturada. E de acordo com Colleen, ela estimou que foi chicoteada e enforcada cerca de 90 a 100 vezes apenas nos primeiros 6 meses de cativeiro. No dia 25 de janeiro de 1978, Cameron tirou Colleen da caixa e disse que precisava ter uma conversa muito séria com ela. De acordo com ele, ele participava de uma organização hiper mega ultra secreta chamada The Company, ou a Companhia. E segundo ele, essa organização era composta apenas por membros muito importantes da sociedade, como por exemplo, pessoas que estavam envolvidas no governo, na indústria, na aplicação das leis e nos tribunais. E eles escravizavam mulheres apenas por diversão e por lucro, além de usarem uma tecnologia super avançada para rastreá-las. E caso alguma dessas escravas tentasse escapar, eles a executavam e em seguida matavam toda a sua família. Depois de falar tudo isso, ele apresentou um contrato de escravo, garantindo a Michael Powers o controle absoluto sobre o seu corpo e a sua alma e quaisquer outros bens que ela pudesse adquirir. Inicialmente, Colleen não queria assinar aquilo, por motivos óbvios,
Mas Cameron era muito manipulador, 100% um embuste, e ele disse que tinha um cara da companhia no andar de cima esperando que eles assinassem e que se eles demorassem muito, esse homem iria descer, iria matar todo mundo e depois iria matar suas famílias. Então Colleen, que ficou com muito medo, porque ela já estava ali dentro no porão há algum tempo, ela já estava sendo manipulada por tudo que ele falava, e com isso agora, sendo que era praticamente tráfico sexual, e tráfico sexual é uma coisa muito real, então ela acreditou 100% e assinou o suposto contrato. E para a história ficar ainda mais real, Cameron e Janice também assinaram, e Cameron era o tal Michael Powers e Janice Powers. Em seguida, Colleen recebeu seu nome de escrava, que era a letra K ou K, além da permissão de ficar no andar de cima. E como eu falei pra vocês, ela acreditou 100% nessa história, porque ela já tinha sido manipulada durante alguns dias, além do medo gigantesco e do pânico que ela estava de alguma coisa acontecer com sua família. Porém, o que ela não sabia era que esse contrato havia sido retirado de uma revista de BDSM e Janice apenas tinha digitalizado tudo. E Cameron definitivamente aproveitou de toda a situação para controlar Colleen ainda mais, porque toda a situação que ele tinha, ele falava para ela se comportar, porque senão a companhia iria atrás de sua família e eles não seriam tão legais quanto ele estava sendo. Só para vocês terem noção, no início de 1978, Janice teve que ir para o hospital para fazer uma cirurgia no joelho e Cameron aproveitou essa situação e falou para Colleen que, na verdade, Janice tinha sido uma escrava da companhia, só que ela tentou fugir e quando ela fugiu, eles foram atrás dela e a torturaram, danificando para sempre a sua perna. E quando Janice voltou ao hospital, ela confirmou toda a história e disse que Cameron com certeza era o seu herói, porque se não fosse por ele, ela provavelmente estaria morta. E ela fez isso porque ela tinha muito medo de contrariá-lo, porque como eu falei pra vocês, ela também era abusada, tanto fisicamente quanto psicologicamente por ele há anos. Em fevereiro, Cameron abusou sexualmente de Colleen pela primeira vez, e aparentemente quem deu toda essa ideia foi a própria Janice, porque ela queria meio que reacender o fogo da paixão entre eles de alguma forma e não estava tendo esse retorno que ela queria, porque ele parecia estar mais interessado em Colleen do que nela. Só que quando ela viu aquilo acontecendo, ela não gostou nem um pouco, isso deixou apenas enfurecida. E então ela brigou com Cameron e ele disse que não iria fazer mais isso. E ele parou realmente por um tempo para se acalmar. Em abril, os Hookers se mudaram para uma casa móvel na Pershing Road, onde foi construída uma caixa especial embaixo do colchão de água do casal. E foi lá onde Colleen passou boa parte dos seus dias, sendo liberada apenas bem tarde da noite para fazer suas necessidades e limpar a casa. E dessa vez ela teve permissão para usar um rádio enquanto estava presa. Em setembro, Janice deu à luz ao seu segundo filho no colchão de água, enquanto Colleen estava na caixa embaixo. E durante todo esse tempo, nenhuma das duas crianças via Colleen, porque ela quase sempre estava escondida. E quando eles a viam, eles pensavam que apenas era uma tia que estava visitando. De abril de 1979 a janeiro de 1980, Janice passou a trabalhar pela noite, quando Cameron voltava do trabalho. E durante esse tempo, Colleen tinha permissão para sair, para poder preparar o jantar e também para arrumar a casa. Porém, pouco tempo depois, Janice conseguiu um trabalho diurno, então os dois trabalhavam no mesmo horário. E por conta disso, Colleen teve permissão para ficar mais livre pelo trailer, apenas para poder cuidar das crianças. E durante todo esse tempo, ela passou a dormir no banheiro dos fundos, acorrentada. E isso durou até fevereiro de 1981, quando Janice teve que largar o seu emprego, porque Cameron disse que queria colocar Colleen de volta na caixa, porque de acordo com ele, estava se arriscando demais, deixando ela tão livre assim. E mesmo que durante esse tempo ela tivesse essa liberdade, ela não tentou fugir nenhuma vez. E isso porque ela já estava em um estado tão avançado de manipulação, acreditando completamente na companhia, que ela tinha medo de sair, eles irem atrás dela e matarem sua família. Então, para ela, enquanto ela estivesse ali, fazendo o que tinha que fazer, sua família estaria segura.
Ainda em 1980, Colleen chegou a ajudar Cameron a cavar um buraco em sua propriedade, enquanto Janice ficava olhando em volta para ver se ninguém aparecia. E esse projeto durou 2 anos para ficar pronto, e mais tarde seria mais um local para prendê-la. Chegou o ponto em que já haviam se passado anos de toda essa situação e ela sabia que não adiantava brigar ou reclamar, se recusar a fazer alguma coisa que ele pedisse, porque ela sabia que toda vez que ela fizesse isso, ele ficava ainda mais violento e definitivamente ela não queria isso, porque já era tortura o suficiente. Então, em algumas ocasiões, ela até disse a ele que o amava e que era muito grata por tudo que ele estava fazendo, considerando que ele vivia dizendo que ele estava sendo muito bom e super legal com ela e que ele era um ótimo mestre. Mas obviamente ela não sentia nada disso, era apenas uma forma de lidar melhor com a situação. Ela também pedia com frequência para ter permissão para visitar os seus pais, porque ela estava com muita saudade. Ela dizia que ela não ia fugir, que ela realmente só queria vê-los. E com o tempo ele deu permissão para que eles fizessem alguns telefonemas. E no começo, na verdade por um bom tempo, a família Stan achava que Colleen tinha entrado em uma seita, mas como eles não podiam fazer nada, porque aparentemente era uma escolha dela, ela tinha ido embora porque ela quis, eles não podiam chamar a polícia ou fazer nada, então eles estavam vivendo a vida normalmente, achando que ela estava feliz. No mesmo ano, em 1981, Cameron falou para Colleen que ela tinha permissão para visitar sua família e que ele tinha feito um depósito de $30 mil para cobrir todos os custos da viagem. E por instrução dele, ela teve que dizer para os vizinhos que ela estava indo embora. E eles até fingiram que iam para a rodoviária, mas obviamente isso não aconteceu. E isso tudo exatamente porque se alguma coisa desse errado, ninguém iria desconfiar de nada. Mas novamente, com Cameron Hooker, não era tão simples assim. De acordo com ele, Colleen tinha que provar para ele que ela era fiel e que ela não iria fazer nada de errado e que tinha que fazer um teste. Esse teste envolvia ela segurar uma arma em direção à sua boca e apertar o gatilho. E ela realmente fez isso, ela apertou o gatilho, mas a arma estava vazia. Então, em março, Cameron começou a dirigir em direção a Riverside para que ela visitasse seus familiares. E no meio do caminho ele parou em um prédio aleatório e disse que era a sede da companhia, porque aparentemente ela teria que fazer um teste de detector de mentiras antes de visitá-los. E como é de se imaginar, ela entrou em pânico, ela ficou com muito medo de não conseguir passar nesse teste e não ter a permissão para ver os seus familiares. Mas Cameron saiu do carro sozinho, entrou no prédio e quando ele voltou, ele disse que estava tudo tranquilo, que eles a dispensaram e então eles seguiram o caminho. Em Riverside, ela pôde ver sua família por 24 horas, mas durante todo esse tempo, em momento nenhum, ela disse o que realmente estava acontecendo, por medo do que poderia acontecer depois. E essa visita só fez com que eles tivessem ainda mais certeza de que ela estava envolvida em uma seita, por conta das roupas que ela estava usando, que eram todas feitas em casa, a falta de dinheiro que ela tinha e a ausência de comunicação durante vários anos. Mas como eles não queriam perdê-la novamente e fazer com que ela sumisse de novo, eles não a pressionaram e evitaram fazer qualquer pergunta em relação ao que estava acontecendo e o que ela tinha feito nos últimos anos. E no dia seguinte, Cameron voltou para buscá-la e ele fingiu ser o seu namorado. E os dois até tiraram uma foto juntos, onde Colleen aparece sorrindo. E isso fez com que muita gente mais tarde não acreditasse em sua história. Mas ela disse que apesar de tudo, naquele momento ela estava muito feliz de ver sua família e ter essa perspectiva de que ela poderia voltar a ter contato com eles de alguma forma. Mas infelizmente, quando eles voltaram dessa viagem, Cameron ficou completamente paranoico. Ele achou que tinha lhe dado muita liberdade e por conta disso ela voltou para a caixa debaixo da cama, onde passava 23 horas por dia pelos próximos 3 anos. E nesse tempo as crianças não faziam a menor ideia de que ela estava ali. Em abril de 1982, Janice teve que ser hospitalizada novamente por conta do joelho e teria que fazer uma outra cirurgia. E quando ela estava fora, Cameron abusou sexualmente de Colleen mais uma vez e admitiu para Janice que, na verdade, ele fazia isso sempre que fazia bondage nela.
E isso a deixou muito chateada, porque ele tinha prometido que não iria fazer mais, porque sabia que ela não gostava, mas ela não podia fazer nada, porque ele continuaria fazendo da mesma forma. E ao mesmo tempo, ela o amava completamente, então ela nem pensava em abandoná-lo. No final do ano, ele forçou Janice a ler uma passagem na Bíblia que dizia que os escravos das esposas deveriam ser sempre submissos. E como ela era uma mulher muito religiosa, ela acreditou naquilo cegamente e se sentiu ainda mais impotente, porque ela tinha certeza absoluta que se ela o desobedecesse, quem iria para o inferno era ela e não ele. Em 1983, ele disse que tinha construído uma masmorra para 4 escravas e então colocou Colleen lá para passar a noite. Só que nessa noite começou a chover muito e começou a molhar, então Janice ficou com pena e tirou ela de lá e colocou ela de volta na caixa. Mas 3 semanas depois, ela foi forçada a voltar para a masmorra novamente, que por sinal era o buraco que ela havia ajudado a cavar com ele, que durou 3 anos para ficar pronto. E dessa vez ela teve que ficar lá por 1 semana, até que ele começou a achar que tinha alguma criança que tinha visto Colleen, e então a tirou de lá e colocou ela de volta na caixa. Em janeiro de 1984, Colleen passou a ter mais liberdade, então durante a noite ela podia sair da caixa e dormia no banheiro dos fundos, acorrentada. E em maio ela até começou a trabalhar em um hotel chamado King's Lodge, onde ela trabalhava como camareira. E ela saía, ela podia fazer corridas, depois de um tempo ela podia ir até na igreja com Janice, normalmente, só que ela nunca pedia ajuda pra ninguém, exatamente por conta do medo que ela ainda tinha da companhia, porque ela ainda acreditava que era completamente real, mesmo que ela nunca tivesse visto ninguém, mas ao mesmo tempo ela tinha até medo de perguntar pra um vizinho ou algo do tipo, porque vai que ele era um segurança disfarçado. E a esse ponto já haviam se passado 7 anos. E nessa mesma época, Janice, que estava começando a não aguentar mais a situação, ela estava se sentindo muito culpada. Então ela começou a confessar para o pastor tudo o que estava acontecendo há 7 anos. E ele aconselhou que ela fosse para a polícia, que ela liberasse Colleen e que ela abandonasse Cameron. E isso ajudou bastante, porque ela começou a ver toda a situação de uma forma diferente, porque ela já estava meio com o pé para trás, mas ela não sabia se era o certo a se fazer ou não. E como ela era muito religiosa e um pastor estava dando esse conselho para ela, ela começou a pensar seriamente sobre isso. No dia 9 de agosto, Janice levou Colleen para o hotel e em seguida foi visitar novamente esse pastor, que novamente aconselhou que ambas fossem embora. Então, quando ela voltou pro hotel, ela contou tudo a Colleen, dizendo que a companhia nunca existiu e que tudo havia sido inventado por Cameron apenas para mantê-la por perto e conseguir controlá-la melhor. E finalmente, no dia 10, quando Cameron foi pro trabalho, as 2 mulheres pegaram as crianças, algumas coisas e foram para casa dos pais de Janice, onde Colleen ligou para seus próprios pais e pediu para que eles enviassem uma passagem de ônibus, considerando que ela não tinha dinheiro nenhum. E disse que dessa vez ela estava voltando de verdade. E antes de entrar no ônibus, ela ligou para Cameron e disse que ela estava indo embora e que ele não podia fazer nada para impedi-la. E ele chorou. E no dia seguinte, quando ela voltou para casa, ela contou tudo para os seus familiares, mas se recusou a contatar a polícia, porque de acordo com ela não queria ter que pensar de novo em tudo o que tinha acontecido. Ela apenas queria deixar para trás e recomeçar a sua vida. Enquanto isso, apenas 1 semana depois, Janice voltou para casa com Cameron, voltou a viver com ele, mas ela ainda estava muito abalada, então ela não conseguia comer e nem dormir. Então, no dia 28, ela voltou para casa dos pais. E nos meses seguintes, Colleen ainda tinha contato com eles e todas as vezes Janice dizia para ela não ligar para a polícia, porque ela achava que ela conseguia salvar Cameron, o que ela não conseguia. E obviamente a família Stein não concordava com isso. Eles estavam desesperados para que ela entrasse em contato com a polícia e denunciasse tudo o que tinha acontecido, para obter justiça e até mesmo para impedir que eles fizessem isso com mais alguém. Mas ao mesmo tempo eles não achavam que eles podiam fazer essa denúncia no lugar dela, porque era um processo que ela estava passando. Ela meio que ainda não tinha entendido tudo o que tinha acontecido e o quão grave tudo aquilo era. Mas,
Felizmente, não demorou muito até que Janice percebesse que Cameron não tinha salvação de jeito nenhum e o denunciou para a polícia. No dia 31 de outubro de 1985, Cameron Hooker foi acusado de sequestro, prisão falsa e vários crimes sexuais. O julgamento começou no condado de Tehama, mas foi transferido para o condado de San Mateo, onde ele foi acusado de sequestro com uso de arma mortal, 3 acusações de prisão falsa, 7 acusações de estupro, 2 acusações de abdução por relações ilícitas e 1 acusação de sodomia forçada. E ele foi condenado a 104 anos de prisão no dia 22 de novembro pelo juiz Clarence Knight, que ainda disse que Cameron Hooker era o psicopata mais perigoso com que ele teve que lidar e que ele continuará sendo um perigo para as mulheres enquanto ele estiver vivo. E pasmem, mas muita gente não acreditou na história de Colleen na hora que ela estava testemunhando no tribunal, porque aparentemente ela estava bem controlada e bem calma, o que não é a reação normal quando se tem alguma vítima de cativeiro. E ela foi interrogada, questionada de todas as formas possíveis, e muitos simplesmente ficavam jogando a culpa nela, a vítima. E isso tudo pelo fato de que ela ficou sozinha em algumas ocasiões e que ela tinha permissão para ir trabalhar e para ir para a igreja, mas que em nenhum momento ela pensou em fugir ou ao menos pediu ajuda para algum vizinho. E na cabeça das pessoas isso não fazia o menor sentido, sendo que já vimos em vários casos de sequestro e cativeiro que isso é uma coisa que acontece muito, principalmente porque as pessoas estão completamente manipuladas, elas não acham que elas têm a opção de fugir, isso às vezes nem passa pela cabeça delas, e vários especialistas tiveram que depor dizendo que Colleen provavelmente não fez nada disso, não tentou escapar, porque ela estava em um avançado nível de manipulação, lavagem cerebral e medo, e só apenas depois disso que as pessoas começaram a acreditar. Janice Hooker também informou a polícia de Red Bluff sobre o sequestro, tortura e assassinato de Marie Elizabeth Spanhake, que tinha desaparecido no dia 31 de janeiro de 1976, mas como as autoridades não conseguiram encontrar os seus restos mortais e devido à falta de evidências físicas para comprovar o crime, nenhuma acusação foi feita em relação a esse caso. E até hoje, 45 anos depois, nada foi encontrado, então Marie Spanhake não teve a justiça que ela merece por tudo que aconteceu com ela, e sua família também não teve esse momento de paz e poder finalmente colocar sua filha para descansar. E Janice Hooker ganhou imunidade porque ela testemunhou contra Cameron, então ela está livre até hoje. Após o julgamento, Colleen Steen estudou contabilidade e ela sofreu muitas dores crônicas nas costas e nos ombros como resultado do seu confinamento. E ao retornar para casa, ela passou por um intenso tratamento terapêutico para lidar com todos os traumas que sofreu durante seu cativeiro. E eventualmente ela se casou e teve uma filha. E também se juntou a uma organização comprometida em ajudar mulheres vítimas de abuso. E tanto Colleen quanto Janice mudaram seus nomes e ambas ainda vivem na Califórnia, mas por motivos óbvios, elas não mantêm nenhum tipo de contato. E esse caso, assim como seus elementos centrais, como conspiração e manipulação para fazer uma pessoa ser um escravo durante um longo período de tempo, foi utilizado como inspiração para várias séries, como por exemplo em Criminal Minds na 7ª temporada, no episódio chamado The Company, e também em uma série chamada Ghost Whisper, que por sinal é perfeita, é bem antiga, e quem gosta de coisa meio supernatural e tal, assistam. Eu não sei onde tem, eu queria saber porque eu queria rever tudo de novo, mas é uma série muito boa. E o episódio inspirado no caso de Colleen se chama Ball and Chain, na 4ª temporada. E claro, não podia faltar um episódio na série Law & Order Special Victims Unit, em um episódio chamado Slaves, na 1ª temporada, além de várias séries, aparentemente até mesmo em The Walking Dead. E por último, em 2016, foi lançado um filme pela Lifetime chamado The Girl in the Box, que é muito bom. Eu particularmente acho bem difícil achar filmes realmente bons, mas recentemente eu tenho achado vários e eu tô muito feliz com isso. E esse com certeza é um deles, então eu super indico vocês a assistirem.
E é isso, gente. Esse foi o primeiro caso da semana especial. Então não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E também, se vocês quiserem já dar sugestões de temas para as próximas semanas especiais, sintam-se à vontade para comentar aqui embaixo. Lembrando que a nossa próxima semana já é mês que vem, porque temos o Halloween. E é isso, até amanhã!